Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo mais uma vez à nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Sião, que fica no Campo Grande, aqui em Salvador. É um prazer mais uma vez tê-los conosco nesta manhã. Estamos estudando os livros dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Hoje é a nossa lição 7, que é a introdução ao profeta Ezequiel. Já estudamos Jeremias, estaremos agora, hoje e nas próximas lições, estudando Ezequiel e finalizando com Daniel. Pois bem, nessa primeira aula, então, nós vamos fazer uma apresentação de Ezequiel, uma introdução geral no livro do profeta Ezequiel, e nós vamos aprender com ele muitas lições importantes para a nossa vida. Pois bem, quem era o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel, ele é nascido de uma família sacerdotal, isso está no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebat, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então nós temos aqui uma primeira informação importante de que Ezequiel, ele era filho do sacerdote, ou seja, ele era da tribo de Levi, era alguém que estava preparado, foi preparado durante muito tempo para o serviço a Deus no templo, incluindo todos os ofícios, de responsabilidade de um sacerdote. O nome dele quer dizer Deus fortalece. O nome de Ezequiel quer dizer que Deus é minha força, Deus fortalece. Isso é importante, porque no nome ele já carregava uma mensagem para o povo que estava naquele contexto de exílio, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele passou seus primeiros anos em Jerusalém, vou tirar o óculos para ler melhor, até que no ano de 597 ele foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, com outros judeus, como prisioneiro de guerra. Ali ele se instalou em sua casa, numa vila próxima de Nippur, junto ao rio Quebar. Esse rio Quebar é um canal real construído por Nabucodonosor da Babilônia. Está no capítulo 3, versículos 15 e 24. Ele profetizou durante pelo menos 22 anos. Era casado, ficou viúvo. Isso está lá registrado no capítulo 24, 16 a 18. Essas primeiras informações são importantes porque mostram que, diferente de outros profetas que viveram pré-exílio, ou seja, alertando ao povo de que o exílio viria, que Israel seria invadida e o povo seria levado para o exílio, diferente, por exemplo, de outros profetas, Ezequiel está vivendo o momento justamente do exílio. Ele é retirado de Jerusalém, onde ele vivia, e ele é levado junto com os demais para a Babilônia, onde o povo ficaria por aproximadamente 70 anos. E é lá que ele vai exercer o seu ministério. Uma coisa interessante é que ele é sacerdote e agora ele vai exercer o ministério de profeta. Mostra como Deus se utiliza, como Deus se aproveita daquilo que nós temos, muitas vezes nos preparando para algo que não está a princípio na nossa cartilha. Então ele se preparou. Ezequiel, ele exerceu o seu ministério entre os judeus na Babilônia. Os judeus exilados precisavam de um homem que mostrasse que Deus é força durante o período do cativeiro. Enquanto Jeremias profetizou aos judeus da Palestina, e Daniel iniciava seu ministério também na Babilônia, ou seja, ele foi para os judeus que ele exerce o seu ministério, principalmente os judeus de Jerusalém, diferente de Jeremias, que foram os da Palestina. E é um livro interessante que vale a pena a gente estudar. O ministério de Ezequiel constituiu em manter vivos na memória dos exilados os pecados que haviam provocado
o julgamento divino, garantindo-lhes, no entanto, que Deus voltaria a abençoar seu povo de acordo com sua aliança. Então, do capítulo 1 ao 24, foram escritos antes da queda de Jerusalém, para relembrar os seus companheiros de cativeiro que o juízo de Deus contra a cidade e o templo certamente viria. Os capítulos 33 a 48 contém profecia de futura restauração de Israel que aguardam seu cumprimento no seu reino milenar. As seguintes passagens do livro são de relevância messiânica. Ezequiel, diferente de outros profetas, ele é tido, como Daniel também é tido, como profetas apocalípticos, ou seja, o conteúdo das suas mensagens é repleto, cheio de visões, revelações, símbolos, que precisam muitas vezes de uma decodificação, porque vem em forma de código, com base nas visões e nas revelações que Deus passa para ele. Então se torna um livro muito parecido com as revelações do livro do Apocalipse, que precisam de luzes para que tenhamos um melhor entendimento. Então é um livro com essa característica, né, cheio de profecias com base em figuras, em uso de linguagem própria, que muitas vezes o leitor não entende, fazendo uma leitura superficial do livro. Então é um livro que precisa um pouco mais de atenção, de compreensão e de adequação e também de aplicação às suas mensagens. Então é um livro que vale a pena ser lido, vale a pena estudado. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus, ele muda quando preciso, ele nos tira de uma zona que às vezes a gente pode chamar de zona de conforto, né? Ele era um sacerdote e cumpria as suas funções de sacerdote. Só que agora tem um porém, esse modelo, né? O culto que era prestado no templo deixa de existir com a destruição do templo por Nabucodonosor e com o exílio. Então agora ele não tem mais um templo para estar oferecendo os sacrifícios. Não, ele agora é chamado por Deus para uma outra tarefa. E eu fiquei pensando, que coisa interessante. Será que nós estamos preparados para as mudanças que Deus quer fazer nas nossas vidas? Quantas vezes nós queremos só fazer aquilo que a gente acha que é o correto, que a gente acha que é aquilo que a gente sabe fazer, e Deus diz assim: não, você tem condições, eu posso te capacitar para fazer o trabalho. Eu lembro muito bem que, de certa forma, quer dizer com o que nós fazemos na igreja, né? Quantas vezes nós fazemos e desempenhamos várias funções na igreja, porque é com base naquilo que Deus quer, com base nos dons que Ele distribui para a sua igreja. Então Ele nos dá dons, nos capacita para o exercício de toda boa obra. Por isso o irmão às vezes está na portaria, daqui a um tempo ele já está ensinando na escola bíblica dominical, daqui a um tempo ele está pregando uma série de coisas, que mostra que Deus pode e quer nos usar para a sua obra. Você precisa estar disponível para as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Então nós sabemos essas informações de que ele era sacerdote e agora ele é um profeta. Mas como surgiu? O interessante, se você olhar lá no capítulo 2, no versículo 4, ele recebe o chamado para ser profeta. Diz assim: os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Que foi interessante. Ele é chamado para pregar para o povo, e de antemão Deus avisa: esse povo é duro, de dura cerviz, é de duro semblante, é obstinado, ou seja, é rebelde, é um povo que não quer ouvir a minha voz. Eu fico pensando então, quais as escusas que nós apresentaríamos a Deus se Deus nos mandasse fazer tal coisa. Não sei se Ezequiel pensou e tentou dizer: Senhor, mas não vou não, assim como Jonas fugiu também, né? Posteriormente, depois de Ezequiel, ele poderia também apresentar. Então Deus chama ele, e ele é chamado já de antemão para uma tarefa difícil. Inclusive o tema da nossa lição: o chamado para uma difícil obra.
Muitas vezes Deus nos chama, nos tira do nosso conforto, da nossa comodidade e nos apresenta um grande desafio. E assim é a nossa vida no dia a dia. Quantas vezes nós somos desafiados para algo que a gente diz, mas não, está difícil, está duro. E ele podia pensar assim, mas eu estava lá, estava bem, agora estou aqui e vou pregar para esse povo que eu sei que eles não vão me ouvir. E Deus então diz, não, você vai ser meu atalaia, você vai ser a minha voz nesse momento, eles precisam ouvir a minha voz. O povo estava sem ouvir a voz de Deus há um tempo, não havia mais os cultos no templo, não havia mais o sacerdote oferecendo sacrifício, então era um momento difícil, e assim nós aprendemos, quantas coisas nós aprendemos nesse período de pandemia, 2 anos que veio para mudar, né, nossa realidade em vários aspectos, na vida na igreja, na vida em família, na vida social, muita coisa mudou, né, e já estamos vivendo essa nova adaptação. A exemplo disso, essa aula aqui hoje, né, ela só existe em função da pandemia e até hoje tem sido uma bênção. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender. Então, ele é levantado, é chamado por Deus, e Deus dá a ele revelações, ou seja, muitas visões, para que ele passasse para o povo essas visões. Então, o que nós vemos sempre no livro, isso é uma característica do profeta Ezequiel, é que Deus se revela, se manifesta através de visões, e ele então tem que levar essa visão, essas mensagens para o povo. Então, Deus está o tempo todo presente, embora o povo visse Deus como ausente, sentisse a falta dele, não que Deus estivesse ausente, o povo que se afastou de Deus, e depois de muita demonstração, de muito aviso, o exílio acontece, o povo que não considerou as palavras dos profetas anteriores, agora se vê na condição de exílio, e muitos deles disseram, não, fomos abandonados, quando não foram abandonados. A prova é que Deus, desse período, ele levanta homens, exemplo de Ezequiel, e vem com o nome dizendo, o Senhor é a minha força. Era a mensagem que o povo precisava entender, que naquele momento, no momento de exílio, é preciso força. É a mesma mensagem para nós hoje, nas lutas que nós enfrentamos no dia a dia, e não são poucas. A música do cantor cristão diz, temos por lutas passadas, umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. O momento do exílio do povo da Babilônia era o momento de que o povo não tinha como fugir, tinha que passar pelo exílio, tinha que passar pelo sofrimento, pela dor. Mas o que caracteriza esse exílio é que Deus ele se faz presente. Isso é interessante porque muitas vezes quando nós estamos enfrentando lutas e dificuldades, não conseguimos perceber e enxergar Deus na situação. É comum a gente achar que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele está presente. Às vezes Ele está até permitindo que passemos por esse tipo de coisa. Eu acho interessante quando os amigos de Daniel, né, são jogados na fornalha ardente. Eles são jogados, mas não são consumidos pelo fogo, que Deus se faz presente no fogo, e o fogo não os consome, mas eles não foram poupados. Depois nós temos Daniel na cova dos leões, também foi jogado para a cova dos leões. Deus não impediu que Daniel fosse à cova dos leões, mas Deus estava presente e calou, fechou a boca de todos os leões, nenhum leão arranhou Daniel. Então é preciso entender que as lutas que enfrentamos no dia a dia, muitas delas são produtos da nossa desobediência, dos erros que cometemos. Não é produto de um Deus que tem prazer no nosso sofrimento, não. Às vezes é resultado das nossas escolhas, consequências das nossas escolhas. Então isso é o que nós às vezes precisamos entender. E somos levados a situações de lutas e precisamos entender que é Deus nos ensinando, nos preparando, tratando, né, aquilo que precisa ser tratado para que nós saiamos mais fortes. Lembre, Deus é a nossa força. E o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo quando ele diz que quando ele era fraco, aí sim ele era forte. Às vezes nós precisamos
dessa fraqueza para entender, para compreender a fortaleza de um Deus que se faz presente nas nossas vidas. Socorro bem presente na angústia. O Salmo de 3 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então essa é a lição que Deus quer mostrar para o povo. E Ezequiel, então, ele é levantado, ele é chamado para anunciar a forma como ele é chamado é interessante, diferente de outros profetas. Ele é chamado de filho do homem. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: essa voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Não se sabe, na verdade, por que ele era chamado de filho do homem. Alguns dizem que era, na verdade, para que não fosse a mensagem dele, mas a mensagem de Deus. Ou seja, é Deus o principal, é o protagonista dessa história, é o protagonista da mensagem dos profetas. Então aqui ele é chamado de filho do homem, talvez para mostrar a sua condição humana diante da condição de Deus. E Deus manda que ele fique de pé para que Deus fale com ele. Novamente essa expressão interessante, né? Ponte de pé. Ou seja, Deus diz a ele: agora você vai se colocar como um soldado, como um atalaia, vai ficar na posição para fazer aquilo que eu estou mandando. Às vezes nós também precisamos aprender, né, a nos posicionar. Muitas vezes nós estamos numa situação sempre cabisbaixo, com sentimento às vezes de tristeza, de inferioridade, de lamento, e Deus está dizendo: fique de pé, quero falar com você, quero olhar nos seus olhos, eu quero te investir de autoridade, mas para isso você precisa estar de pé, estar pronto, e nós precisamos disso no dia a dia. As lutas tendem a nos derrubar, as muitas rasteiras que tomamos na vida. Quem aqui nunca tomou uma rasteira? E foi difícil, e muitas vezes é difícil se levantar, e Deus está dizendo: se levante, tem tarefa, tem trabalho para você, e eu quero falar com você, mas quero falar com você de pé. A mesma mensagem hoje. Não sei a sua situação, não sei como você está, se os problemas têm te abatido. Deus está te dizendo: se levanta, se levante, ânimo, tende bom ânimo. Essa era a mensagem. Então, no capítulo 2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações dos rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Depois vai dizer que os filhos dele são duros. Então ele recebe essa mensagem. E novamente aqui nós temos uma ênfase no versículo de número 2, quando ele fala assim: então o Espírito entrou em mim. Isto era, na verdade, um selo, né? Era uma prova, era uma evidência de que ele era, de fato, um profeta de Deus, porque ele era alguém na qual estava presente esse Espírito, o Espírito de Deus. Não era prática, não era comum ainda, como depois da dispensação da graça, a presença do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo, naquele contexto, não habitava, mas ele se fazia presente, como no caso aqui. Então ele vai se fazer presente na vida de Ezequiel, para que Ezequiel de fato seja essa pessoa de força, de autoridade. Então ele precisava, o profeta precisava desse aval, dessa credibilidade, senão seria um falso profeta. Então o que caracterizava esse profeta era a presença do Espírito Santo em sua vida. Nos dias de hoje também precisamos entender que um profeta, um pastor, não basta apenas pregar, tem que ter a presença do Espírito Santo na sua vida. E essa presença é vista principalmente pelos frutos. Pelos frutos conhecerão, fruto do Espírito na vida do crente, seja ele pastor, seja ele
missionário, seja ele qualquer pessoa, contanto seja um crente, ele precisa ter o Espírito Santo para que ele possa produzir frutos, o fruto do Espírito Santo. Então, ele é levantado como um atalaia. Levantado como um atalaia num período de muita insegurança, de muito medo. O povo estava vivendo uma situação muito difícil e cada vez mais duro, porque não bastou a lição não foi suficiente. Eles continuam duros, obstinados, rebeldes e ainda se insurgiram, né? Provocaram uma rebelião contra o Senhor. E Ezequiel, então, é levantado para fazer esse papel, alertar o povo, mesmo naquela situação, dizendo ao povo que se o povo voltasse, porque é o que Deus queria, na verdade Deus queria e Deus quer o arrependimento. Deus está o tempo todo nos esperando de nós, esperando uma mudança, esperando um arrependimento. Mas o que acontece é que cada vez mais o povo se endurece, as pessoas se endurecem, as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Então esse é o cenário do período onde o povo estava no exílio na Babilônia, mas não é diferente do cenário do dia de hoje, né? Cada vez mais as pessoas estão dando menos ouvidos à voz de Deus e dando ouvidos à sua própria voz. Durante esse período do cativeiro, o atalaia e os profetas serviram para mostrar ao povo que mesmo em meio ao cativeiro, Deus se manifesta. E o povo precisava ver, assim como viu anteriormente no deserto, o povo precisava ainda ver a glória de Deus. E Ezequiel ele é chamado justamente para isso, também para mostrar ao povo a glória de Deus, ou seja, Deus se faz presente. E onde ele se faz presente, a sua glória também está. O povo precisava compreender novamente a necessidade de se voltar para Deus. Infelizmente é um momento de dor. Não é o ideal, não é o correto. Se voltar para Deus na hora do sofrimento, na hora da dor, embora seja possível. Mas Deus alerta o povo para que, de bom coração, nos momentos bons, tenhamos a lembrança de que Deus é conosco. Eu não sei como é você, se você é daquele que só recorre a Deus no meio da luta, da tempestade e esquece dele nos bons momentos. É hora de pensar, é hora de refletir e buscar a Deus todo o tempo todo. É hora de buscar a Deus o tempo todo. Então o povo não podia se perder durante esse período. E facilmente acontece quando nós nos afastamos de Deus. O povo agora está distante de tudo aquilo que eles tinham como símbolo da glória, da presença de Deus. A sua terra, o seu povo, a sua língua, o templo, a adoração no templo, as festas, tudo isso deixava o povo como uma identidade, como um povo único, como um povo que adorava a Deus. E agora o povo está distante. Um dos objetivos do cativeiro era justamente isso, era separar, afastar, tirar do povo qualquer relação, qualquer vínculo, qualquer identidade com o seu período lá na terra de Israel. Então Deus estava dizendo ao povo e levantou este homem para que durante esse período o povo fosse avisado de que mesmo ali eles precisavam se manter firmes. Mesmo ali eles precisavam de força. E no dia a dia, irmãos, nós estamos vivendo assim. Cada um tem o seu exílio, vivendo um momento, às vezes, de exílio pessoal, particular, vivendo, às vezes, uma situação que lembra muito uma terra estranha. Nesse momento é preciso lembrar que Deus está presente nas nossas vidas, está conosco. A promessa dele é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Eu não sei qual a situação, em que terra você está, se você está vivendo o exílio. Eu sei que a mensagem do Senhor é para você nesta manhã, não importa a situação, Ele está com você.
para te ensinar. Ele está com você porque Ele é a sua força. E que você consiga cada vez mais desenvolver a sua vida, crescer em graça, em comunhão, mesmo na adversidade. Lembrando das promessas de Deus, que não falham, elas serão cumpridas. E que Deus possa, nesta manhã, de forma rica e abundante, abençoar a sua vida, fazendo com que você, mesmo em meio à tribulação, obtenha êxito, que a sua fé cada vez mais esteja focada nele, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe na manhã deste dia, que acrescente muitas bênçãos à sua vida. Em nome de Jesus. Amém.